Fala pessoal, tudo bem? Matheus Bessa por aqui, vamos para mais um vídeo. Hoje vamos falar de fundos imobiliários, mas antes de começar o vídeo eu quero agradecer a todo mundo que tem se inscrito no canal, deixado o like, isso tem sido muito importante para mim. E se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui embaixo, é super rápido, deixa o like, que isso ajuda com que o vídeo chegue a mais pessoas. Bom, como a gente combinou, esse vídeo de hoje vai se tratar de fundos imobiliários, foi o tema que a gente vem tratando essa semana lá no Instagram. E eu quero começar deixando claro que o mercado financeiro ele tem muitos temas e trata de muitas coisas que parecem ser complicadas, mas na verdade não são. Então o meu objetivo aqui é tentar simplificar e deixar o mais claro possível como essas coisas funcionam para que as pessoas percam esse medo de investir na renda variável, no mercado financeiro. Então se você tiver qualquer dúvida me manda, porque eu vou tentar deixar vídeos e materiais explicativos para que facilite a compreensão de tudo isso. Bom, vamos lá, falando de fundos imobiliários, eu quero começar falando como é que eles funcionam e como que as pessoas ganham dinheiro com eles. Os fundos imobiliários, eles nada mais são do que um grupo de pessoas que tem como objetivo em comum investir em ativos imobiliários. Tá? E por que eu falo ativos imobiliários? Porque eles não investem necessariamente diretamente no imóvel. Alguns fundos investem sim em imóveis, e a gente vai falar disso mais para frente, mas outros fundos podem investir em papéis, em títulos imobiliários. Tá? Mas antes de a gente chegar nesse tema, eu quero deixar claro como que as pessoas que investem nesses fundos podem ganhar dinheiro. Primeiro, as pessoas que investem nesses fundos são chamadas de cotistas. E cada cotista pode ganhar dinheiro de duas formas. A primeira é através da valorização da cota daquele fundo. Bom, como eu falei, as pessoas são cotistas do fundo. Então, quando elas entram no fundo, elas entram com a participação em cotas. Né? Quando você decide investir no fundo imobiliário, você tem que comprar cotas daquele fundo imobiliário. E se aquela cota que você comprou por R$100, depois de 2 anos vale 120, você teve um rendimento aí de 20%. Então, esse é o primeiro tipo de valorização e de rendimento através dos fundos imobiliários. A segunda forma é através de dividendos. E o que são esses dividendos? São como se fossem os aluguéis que os fundos imobiliários te pagam, normalmente todo mês, que são livres de imposto de renda e que você vai recebendo ao longo do tempo enquanto você detém uma cota daquele fundo. Bom, é importante você saber disso por quê? Porque, como eu falei, existem 2 tipos de fundos imobiliários. Os fundos de tijolo, eles são esses fundos que investem diretamente em imóveis físicos. Normalmente são imóveis comerciais, como shopping centers, galpões logísticos, prédios corporativos, hospitais, enfim, tem uma infinidade de tipos de imóveis. E eles distribuem a renda deles, 95% da renda deles, para os seus cotistas, através de dividendos, normalmente mensais. Então, quando você detém essa cota, você ganha com a valorização da cota e recebe os dividendos através dos aluguéis que eles ganham com aqueles imóveis. Já o outro tipo, que são os fundos de papéis, eles funcionam da mesma maneira, só que como eles não investem em imóveis físicos, eles não recebem nenhum tipo de aluguel. Então, eles ganham através dos juros daqueles títulos imobiliários e também com os dividendos que eles recebem. Então, os cotistas de fundos de papéis também vão receber dividendos mensais, só que eles não são provenientes de aluguéis, mas sim de juros e dividendos. Bom, e como que funciona um fundo imobiliário? De maneira bem simples, é como se uma empresa chegasse e tivesse um objetivo de investir no setor imobiliário. Então, eles desenhassem um plano de investimento e colocassem isso no mercado. As pessoas que se identificam com aquele plano de investimento podem se tornar cotistas, então elas compram cotas que já são delimitadas por essa empresa que vai abrir esse fundo. Então ele tem um número de cotas específicos e um valor específico para cada cota, e as pessoas compram essas cotas primárias. Depois que esse fundo vai para o mercado, ele é negociado através de um ticker, que é como se fosse um apelido daquele fundo, para ele ser reconhecido na Bolsa de Valores, e através daí as pessoas podem comprar e vender essas cotas desse fundo no mercado secundário, ou seja, através da Bolsa de Valores. Como eu falei anteriormente,
Os cotistas daquele fundo, eles vão ganhar com a valorização daquela cota, assim como a distribuição de aluguéis, que são os dividendos. Quando a gente fala de fundos imobiliários, existem várias vantagens quando comparado a investir diretamente no imóvel. A primeira dela é a facilidade. Muitas pessoas, quando têm interesse em investir no imóvel, elas levam um bom tempo para juntar o dinheiro, aí depois tem que resolver um monte de papelada, achar um imóvel do jeito que elas querem, enfim, e tem muitos outros passos para que ela consiga realmente investir no imóvel. Para você investir no fundo imobiliário, é muito mais simples. Você tem que ir num site para identificar algum fundo que tem as características de acordo com o teu perfil, e depois que você identificou o fundo ou os fundos que você quer investir, basta você ir no home broker da sua corretora, buscar pelo aquele apelido, que é o ticker do seu fundo imobiliário, e comprar cotas dele. A partir daí você já está investindo no fundo imobiliário. Outra vantagem é a liquidez. Vamos supor que você invista no imóvel, só que de repente você vai precisar daquele dinheiro, ou parte dele. Quando você tem um imóvel, a dificuldade que você tem para transformar aquele ativo em dinheiro no teu bolso é muito maior quando comparado com o fundo imobiliário. Se caso você precise do dinheiro que está investido naquele fundo, você consegue, como eu falei anteriormente, vender ele através da Bolsa de Valores. E depois de 2 dias, aquele dinheiro já está na tua conta. Então, a liquidez, ou seja, a velocidade que você tem de transformar o seu ativo em dinheiro no teu bolso é muito maior. Então, esse benefício de liquidez também é muito mais atrativo para fundos imobiliários quando você se compara com o imóvel. Além disso, existe a liquidez fracionária, ou seja, se você precisa vender parte do seu ativo, quando você tem um imóvel, isso não existe, porque você não consegue vender só o banheiro ou só a sala daquele imóvel. Você precisa vender ele como um todo. Já no fundos imobiliários, não, você consegue vender um número X de cotas que são equivalentes àquele montante de dinheiro que você precisa e deixar o resto investido lá. Outra vantagem muito importante para os fundos imobiliários também é a qualidade dos inquilinos. O que isso quer dizer? Quando você tem um imóvel, você nunca sabe se aquele inquilino que está morando no teu imóvel e que vai te pagar o aluguel, se ele é confiável ou não. Já nos fundos imobiliários, como eles são imóveis comerciais, a qualidade dos inquilinos daquele imóvel são muito maiores, porque é muito mais seguro de que eles te paguem os aluguéis. Além disso, você consegue também comprar fundos multiativos. O que isso quer dizer? Que às vezes a cota de um fundo investe em vários imóveis ao mesmo tempo. E isso é muito bom, porque você já com uma cota consegue diversificar sua carteira de investimentos. Ou seja, a chance de você ficar sem receber de todos os inquilinos é menor ainda. Então você tem mais qualidade dos inquilinos e menos risco de inadimplência, ou seja, dos teus inquilinos não te pagarem. Quando se trata de fundos multiativos também, a gente sabe que o risco de vacância é muito menor. Ou seja, o risco daqueles imóveis estarem vagos, sem nenhum inquilino, é muito menor do que quando você investe todo o seu capital em um imóvel e depende de um inquilino específico. É sempre importante você analisar o histórico de vacância daquele ativo. Bom, como eu falei de taxa de vacância, vamos falar agora de alguns indicadores que são importantes na hora de analisar um fundo imobiliário. O primeiro deles é a liquidez. Como eu falei anteriormente, quando você tem um fundo imobiliário, uma das suas prioridades é você querer ter velocidade, ou seja, rapidez, na hora que você precisar daquele dinheiro. Então, se você quer ter essa rapidez, a liquidez, ou seja, a velocidade que você consegue ter esse dinheiro no teu bolso é muito importante de ser analisada antes de decidir em qual ativo investir. Outro indicador muito analisado é o dividend yield. Lembra que eu falei que nos fundos imobiliários a gente ganha dinheiro de 2 formas? Com a valorização das cotas e com os dividendos, que são aqueles valores pagos todos os meses? Então, o dividend yield, ele faz a relação dos dividendos sobre o valor da cota. E por que isso é importante de analisar? Porque muitas vezes os preços das cotas de fundos imobiliários são muito diferentes. Você consegue comprar cotas com menos de R$10 e acima de R$200. E é natural que os aluguéis, ou seja, os dividendos que vão ser pagos, vão ser de valores diferentes. Então, quando você for comparar um fundo com outro, é muito importante que isso seja feito de forma percentual. E por isso o dividend yield é muito analisado.
Isso é muito importante porque muitas pessoas buscam os fundos imobiliários para ter uma fonte de renda passiva todos os meses. Então elas buscam fundos que tragam bons rendimentos sobre o valor investido. Então vamos supor que eu comprei a cota de um fundo imobiliário por R$10 e aquele fundo me paga todo mês 50 centavos de aluguel. Ou seja, aquele fundo tem um dividend yield de 5%. Outro indicador que é muito analisado também é a taxa de vacância. Como a gente falou anteriormente, você não quer investir em ativos que não tenham inquilinos. Então, quando você olha o histórico do fundo, você consegue ver a taxa de vacância daquele fundo. Se você vê que o gestor está fazendo um bom trabalho de manter aqueles imóveis com inquilinos, isso te passa mais confiança e menos risco naquele ativo. Então, é sempre importante você analisar como tem sido a performance da taxa de vacância daquele fundo. Então, todas essas informações você consegue encontrar em sites como, por exemplo, o Funds Explorer. Eu vou colocar esse site aqui na descrição do vídeo, onde você consegue ter todos os dados do fundo, assim como o objetivo daquele fundo, quem é o gestor, quem é o administrador, e ele te dá vários gráficos também para você fazer uma análise bem completa antes de decidir em qual imóvel investir. Bom, e para finalizar, muitas pessoas têm ficado na dúvida de como vai ficar o cenário dos fundos imobiliários agora no meio dessa crise. Com certeza essa crise já afetou o mercado de fundos imobiliários e vai afetar os pagamentos futuros de dividendos. Mas mesmo assim, eles continuam sendo atrativos, já que a expectativa de dividendos para os próximos 12 meses fica em média de 5 a 6%. Ou seja, para os próximos 12 meses, o rendimento que você vai ter só através dos dividendos dos fundos imobiliários, em média, continua rendendo mais do que a taxa Selic. Então, isso já é um motivo de atração para o mercado de fundos imobiliários, além do que, como eu falei no começo do vídeo, você pode ganhar com a valorização das cotas deles. Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e entendido um pouco mais sobre os fundos imobiliários. Se ficou qualquer dúvida ou se você tiver qualquer sugestão, não deixe de comentar aqui nesse vídeo ou interagir lá na página do Instagram. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!